orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade nessa manhã de estarmos com saúde, com vida e de termos um tempo para aprendermos da Tua palavra. Amém. Que nesse dia de hoje, tudo aquilo que for falado, for dito, o Senhor traga um ensinamento e uma aplicação natural para as nossas vidas e que isso se torne uma constante em nós, uma maneira e um aprofundamento na visão espiritual que o Senhor tem para nos passar no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Nos mostra a cada dia o quanto nós somos dependentes do Senhor e nos ensina, Senhor, o quanto nós precisamos clamar pelo Teu nome todos os dias da nossa vida. Muito obrigado pela vida de cada um, pela representatividade de cada família hoje aqui, que o Senhor possa abençoar e estender as Tuas bênçãos para aqueles que não puderam estar, mas que com certeza, Senhor, tem algum motivo justificável para isso. Abençoe a vida de cada um, abençoe a vida dos nossos pastores, da membresia da nossa igreja, e que o Teu nome hoje se consolide cada vez mais forte, ecoando os nossos corações. Amém e amém. Amém. Bom, continuando o que nós falamos na semana passada, estou botando até o meu óculos aqui, já eu tiro. Olha só, capítulo 10 do livro de Marcos, todo mundo aí com ele? Todo mundo ok? Ótimo. Capítulo 10 do livro de Marcos, na semana passada, nós paramos exatamente no versículo, nós falamos sobre o divórcio, gastamos um bom tempo aí da aula falando sobre a questão do divórcio, sobre o que o Marcos trata, né, com contribuições aí do pastor Saulo e Emerson. Falamos sobre Jesus abençoando as crianças, e aí nós chegamos a comentar sobre o jovem rico com vocês? Não, né? Então tá bom. Vamos falar sobre o jovem rico. Então, nós começaremos a partir do versículo 17, tá? Versículo 17, no Marcos, capítulo 10. Então, como a Michelle estava explicando até para o Israel, não precisa necessariamente você estar em todos. São parágrafos, né? Separados de ideias diferentes, lógico, faz parte de todo um contexto. Nós estamos aqui entrando na última semana de vida do ministério do Cristo. Existem umas ligações, existe um porquê de estar tratando algumas coisas, mas não nos inibe a possibilidade de entendermos a partir daqui, Israel. Nós vamos trabalhar agora uma situação diferente, um parágrafo diferente, e você vai ver que são histórias e situações diferentes durante o caminho de Jesus para Jerusalém, tá? Na sua última semana. Então, do versículo 17 ao versículo 20, deixa eu ver aqui certinho para ficar junto com a Michelle já autorizou aqui compartilhamento de tela, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vai ficar mais fácil de entendermos algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Marcos 17, do versículo 17 ao 22, tá? Eu vou deixar já pronto aqui. E eu gostaria que quem achasse já pudesse ler brevemente, até porque hoje nós temos aí, para quem não estava acompanhando, como é o caso do Israel, normalmente eu não leio o texto inteiro, mas é bom para que a gente já se habitue. Espero que todos estejam lendo durante a semana, tá bom? Então, por favor, quem achou pode ler. Quando Jesus ia saindo, Exatamente. Quando Jesus saiu, exatamente, começa por aí. Quando Jesus ia sair, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom?
Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Até aí? Continua. Até aí. Ah, tá. Até aí. Não, desculpa, Gabriel. Você leu, falta o versículo 22 aí. Até o 20. 21 e 22 aí que ficou faltando. Então vai. Vou no 20, então. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Faltava-lhe uma coisa: disse: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aí, Gabriel, tá ótimo. A gente vai parar para começar a analisar junto com vocês aí, até para estou tentando ser um pouquinho diferente aí, menos falando um pouco menos. Eu quero uma participação maior de vocês para ver se o que vocês estão entendendo quando leem essa palavra. Por exemplo, diz o seguinte: o jovem rico aqui, né? Talvez a epígrafe, o título de algumas Bíblias de vocês aí tratem como jovem rico. O jovem rico vai dizer o seguinte: quando Jesus saiu, correu para ele um homem que ajoelhou-se diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebam, é um jovem, corre adiante de Jesus, se ajoelha diante dele, tá certo? E o reconhece e o chama como bom mestre, né? E faz uma pergunta que normalmente é porque a pessoa está passando algum tipo de problema existencial e espiritual. Quando a pessoa que já tem tudo na vida, possui tudo como esse jovem, bom, tinha a força da juventude com ele, né? Os prazeres que o dinheiro poderia proporcionar, com certeza ele poderia usufruir. Ele chega num determinado ponto da vida dele agora, depois de tanto ouvir sobre a fama de Jesus Cristo, possivelmente sobre todos os milagres que proporcionou, ele chega agora diante desse Jesus, se ajoelha diante dele, o reconhece como mestre, percebam bem, reconhecem como mestre, e aí chega diante dele, ele fala assim: o que eu faço para poder dar minha vida eterna? Isso devia estar gerando um tipo de inquietude e gerando um tipo de mal-estar na vida desse homem, né? E Jesus lhe perguntou: por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom se bom só existe um, que é Deus? E aí começa tudo. Olha, você conhece, jovem, você conhece todos os mandamentos. Eu vou te dizer aqui: você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve furtar, você não deve dar falso testemunho, você não deve enganar, e você deve principalmente honrar teu pai e tua mãe. E aí ele fala assim: olha, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E aí a gente para aqui. O que Jesus está dizendo para ele não é uma questão somente de lei, de você cumprir e botar aquele checkzinho do lado. Opa, não matei. Opa, um ponto positivo aqui para o Gabriel. Pum. Não adulterei. Ponto positivo para a Noemi aqui. Pum. Não disse mal, não dei falso testemunho. Ponto aqui para a Rosalina. Não é uma questão de lista de meritocracia. É uma questão de entendimento e profundidade sobre tudo, sobre o teu desejo de servir, sobre o teu desejo de honrar a Deus, de ser mais assertivo na vida. E aquele jovem ele vai dizer o seguinte: ó, Jesus, na boa, tudo isso eu tenho praticado desde a minha juventude, desde a minha infância. Isso eu tenho praticado, então eu estou bem. Então eu estou bem contigo, não estou? Aí Jesus respondeu, porém lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou
Isso lá no versículo, versículo 21. Olhando para ele, Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Vejam que a inquietação desse jovem, que a Bíblia o chama de rico, que ele pergunta sobre a questão de vida eterna, reconhece a soberania do Cristo, reconhece a profundidade dos seus ensinamentos. Jesus está dizendo: olha, eu conheço você. E deixa eu te dizer uma coisa, isso que você está dizendo que cumpre desde a tua infância, não é o que está te faltando. E Jesus vai lá no profundo, ele enxergando como ninguém enxerga, e ele vai dizer o seguinte: vai lá, pega tudo que você tem, isso que te gera grande prazer, grande satisfação, isso que te dá essa prepotência, essa arrogância, isso que te dá essa sensação de altivez a você, vende tudo o que você tem. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres e vem seguir-me. E aí diz o versículo aqui 23, 22, mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Vejam que Jesus o amou, diz a palavra dele, o amou profundamente. Isso remete, muitas vezes, ao nosso próprio estilo de vida, né? Reconhecemos Jesus como mestre, corremos até ele, chamamos ele de bom, reconhecemos que dele provém coisas muito boas, dizemos a nossa angústia para ele: Senhor, isso nos angustia. E aí ele nos dá toda uma diretriz de vida. E achamos, porque cumprimos algumas delas, achamos que isso é suficiente. Mas Deus, quando olha para Noemi e para o Gabriel, quando olha para a Michele, quando olha para a Rosalina, para o Anderson, para o Israel, para o Vladimir, ele enxerga com profundidade e intimidade como ninguém mais nos enxerga. E aí ele diz o seguinte: tudo bem, você tem até cumprido algumas delas, mas o que tem dominado o teu coração, isso você precisa se doar e lançar fora tudo isso. Você precisa, para poder me seguir, você precisa largar. Até aí, vocês conseguem compreender, vocês viam esse texto com essa clareza, que esse texto não fala uma questão, não se trata de uma questão de meritocracia, não é porque você cumpre algumas coisas, não é porque você chama Jesus Cristo de bom, não é porque você reconhece que dele saem coisas boas, que necessariamente é o suficiente para que você herde a vida eterna, para que você tenha paz com Cristo e também com você mesmo. Vocês conseguem ter esse tipo de visão? Conseguem ler hoje esse texto e ver assim: realmente, o que me prende com Cristo, o que me prende não, o que me atrasa em relação a um compromisso com Cristo, não é o dinheiro, porque talvez o dinheiro você nem tenha para que possa se prender a ele. Talvez o que prenda você de seguir ao Cristo seja muitas vezes uma dependência de algo, uma dependência de alguém, né? Tirar a primazia do Cristo, o primeiro lugar dele, muitas vezes é o que nos inibe de caminhar com ele. O que hoje tira, como é que você enxerga hoje, ou enxergou a tua caminhada de vida no passado, e como é que você enxerga no dia de hoje? Houve mudança? Houve abandono de coisas do passado? Eu queria que você abrisse o teu microfone e compartilhasse um pouquinho disso aí, de uma maneira bem sintética. O que você deixou para trás? O que você, diferentemente do jovem rico, conseguiu abandonar para poder seguir esse Cristo? Eu deixei de ser mulherengo, bebê, farra, tudo isso eu deixei, de me prender a matéria, com essas coisas, que não me leva a lugar nenhum. É isso aí que eu deixei tudo. E foi fácil, Gabriel? Um homem renovado.
Estou aqui com a minha esposa, faz 20 anos que estou com ela, graças a Deus estamos bem. Porque eu realmente me desprendi do que não prestava. Eu estava indo no lugar errado. Então, você conhece você conhece que eu já contei tudo que eu já fiz, né? Tanta coisa que eu quebrei a cabeça aí, mas me desfiz e hoje quero cada vez mais o que eu achava que sabia da Bíblia. E hoje estou seguindo outro caminho. Hoje eu quero seguir o que Jesus manda. É isso que eu estou fazendo. Amém. Agora, isso, Gabriel, que a gente já conhece um pouquinho da tua história, foi de uma hora para outra? Foi fácil? Isso? Foi fácil deixar isso tudo para trás, apesar de ser prazeroso andar com Cristo? Não, foi difícil. Foi aos pouquinhos, não foi numa porrada só. Mas, graças a Deus, estou conseguindo. Não estou ainda perfeito. Cada vez eu tenho que me esforçar mais. É isso, é isso. Obrigado por contribuir, obrigado. Essa é a ideia. A questão é que, mesmo Jesus o amando, como foi expressado a esse jovem, diz a palavra de Deus que Jesus o amou profundamente, né? Ele dá um conselho para esse jovem, e esse jovem, mesmo sabendo que Jesus Cristo era mestre, mesmo sabendo que ele poderia preencher o vazio que lhe faltava, o que esse jovem faz? No versículo 23. Então, olhando em redor, mas ele, abatido por essas palavras, retira-se triste. Triste. O que dominava o coração desse jovem era o dinheiro. Ele amou mais o dinheiro do que o vazio que poderia ser preenchido pelo aquilo que lhe faltava e que lhe angustiou a tal ponto de se ajoelhar diante de Jesus Cristo e de pedir uma orientação. Ele agora fala assim, não, esse vazio eu acho que não dá para ser preenchido dessa forma. Eu não consigo amar mais essa possibilidade de preenchimento do que a certeza do que o dinheiro me proporciona no dia de hoje. Eu não consigo deixar isso para trás. Eu e Michelle estamos assistindo uma série no Amazon Prime, e a gente vê a luta de um policial com a questão da bebida, né? A dependência dele por aquilo ali, a ponto de perder a sua filha para a questão da própria bebida. Ele sabia o que era para ser feito, ele sabia como ele deveria agir, mas não é fácil. Não é fácil, mas se não der, essa palavra nos ensina que se não dermos um passo além daquilo que achamos como meritocracia, que merecemos por direito, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos sair da possibilidade de uma visão eternal, de eternidade, para viver algo momentâneo, efêmero, passageiro. Nós vamos dar as costas para o Cristo, mesmo sabendo que ele é mestre. Quantos nós vimos, quanto nós, na realidade, observamos à nossa volta de pessoas que nós orientamos, de pessoas que nós damos um conselho para a vida, para uma vida tranquila, para uma vida de locupetar-se com um pensamento de eternidade, e as pessoas pensam somente no agora. Bom, se eu não tenho um agora, por que eu penso no depois? O que Cristo nos ensina é que a nossa vida aqui era tão pequena diante daquilo que ele tem projetado, que ele fala assim, olha, se vocês entendessem, se vocês entendessem o quanto é difícil, aí ele vai dizer aqui, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. E aí dá para expandir essa visão de riquezas do Cristo para pessoas que depositam a sua riqueza não simplesmente no bem material, né? Mas de pessoas que têm as suas riquezas em outro tipo de prazer. Tem pessoas que acham que a sua riqueza, como disse o Gabriel, que é simplesmente no vivenciar a vida com toda intensidade, seja ela com muitas mulheres,
seja ela com muitas conquistas, seja ela com outro tipo de prazer, de bebida, seja lá o que for, né? Acha que simplesmente o prazer da vida encontra-se nisso. O que essa passagem precisa trazer como ponto central da sua vida é dizer o seguinte: olha, não adianta reconhecer Jesus Cristo como mestre, não adianta se ajoelhar diante dele e chamá-lo de bom, não adianta perguntar para ele o que deve ser feito, se na hora de você receber o direcionamento não conseguir se desprender daquilo que te prende e sair da presença do Cristo abatido e não mais reconhecendo a possibilidade agora de ganhar a vida eterna por causa de um prazer tão pequeno. Todo mundo até aí? Todo mundo tranquilo? Essa coisa que Jesus ensina para esse jovem, dizendo, Jesus contemplando o amor e disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Se ele perguntasse hoje ao pastor Emerson, a Maísa, ao Vladimir, ao Israel, a mim, o que você tem de precioso? Pega tudo isso aí e distribui para que você venha me seguir. Dá para fazer isso? Se você for para o Antigo Testamento, a gente começa a parar para pensar na vida de Abraão, né? Jesus prometeu um filho para Abraão. E diz a palavra que Abraão já era avançado de dias. E aí, quando nasce Isaque, o filho da promessa, Abraão se alegra de uma maneira absurda. E que o filho dele agora passa a ser tudo para Abraão. Aparentemente. E aí Jesus o coloca... Jesus não, Deus o coloca numa sinuca e diz, Abraão, pega o teu filho, leva até o monte, prepara um holocausto, prepara tudo direitinho. E Abraão começa a ficar desconfiado com toda aquela história. Ele leva tudo que precisa ser feito para um holocausto. E aí pergunta Jesus, mas está tudo preparado, e cadê aquilo que vai ser lhe oferecido? Ele começa a entender o que Deus estava preparando ali. E Deus, na realidade, quer nos testar, muitas vezes, sobre aquilo que tem tomado a sua primazia, o seu primeiro lugar na nossa vida. E é interessante, né, na vida desse jovem, que para ele era riqueza. Para Abraão, num momento de sua vida, parecia ser o seu filho que tomava o lugar. É lógico. Deus o testou, Abraão passou ali e viu, e Deus pôde observar aonde estava o seu coração, né? Quando chegou ao ponto de sacrificar o seu próprio filho, Deus fala, chega, Abraão, já entendi que você me ama. Já entendi que eu tenho o primeiro lugar na sua vida. Onde é que está o nosso primeiro lugar, hein? Onde é que está o nosso primeiro lugar? Como é que nós estamos nos portando quando estamos na frente do direcionamento dado pelo Cristo? Estamos saindo da sua presença alegres e regozijantes porque ele nos orientou, ou temos saído abatidos e tristes porque o que ele nos pede nós não queremos abrir mão? É isso. E aí, do versículo 23 ao 31, eu vou pedir ao pastor Emerson, se tiver com a Bíblia aí. Está com a Bíblia, pastor? Sim. Então, se puder ler do 23 ao 31, eu te agradeço imensamente. Ok. Do Marcos 10, né? Isso, Marcos 10. Ok, só um instante. Marcos 10.
do 23 ao 31. Ok. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Diz, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Até qual versículo? 31. Até o 31, ok. Então, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Até aí, pastor, muito obrigado. Jesus agora começa a tratar com seus discípulos justamente o reflexo da atitude do jovem que sai abatido da sua presença. Conseguem compreender? Ele vai fazer uma analogia de um camelo passando no fundo de uma agulha, nós vamos falar sobre isso. O quanto isso era difícil. E ele traz o seguinte, como é difícil aquele que possui algum tipo de riqueza entrar no reino de Deus. E aí começa a ter uma narrativa, né? Uma pergunta, um diálogo entre ele e os seus discípulos, justamente sobre esse tipo de questão, né? Jesus ele vai trazer o seguinte, ele vai afirmar sobre a impossibilidade dos que confiam na riqueza em serem salvos. Em quem você confia? Em quem você confia? Em Cristo ou nas suas riquezas? Em Cristo ou na sua reserva? Em Cristo ou nos seus bons relacionamentos, no seu bom network? Em Cristo ou na sua ou toda na sua teia de relacionamentos e que você montou, né, que lhe garantem certo tipo de autonomia e de segurança naquilo que você executa ou naquilo que você é no seu cotidiano. E aí os discípulos perguntam, tá bom, esse é difícil de ser salvo? Né? Aí eles perguntam, então quem é que pode ser salvo, Jesus? Quem é que pode ser salvo? Jesus responde, né? Para os homens é impossível, independente, rico, pobre, né? É impossível, mas para Deus não há nada impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Então, até aquela pessoa que você olha com um olhar de que não, essa pessoa não tem a menor possibilidade de ser salva. Não tem. Para Deus não é impossível. É Deus que derrama a sua graça. É Deus, é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. É Ele que nos transforma e que nos faz amadurecer como ser humano. Então, ele vai transformando. Ele fala assim, olha, é impossível para o homem que confia nas riquezas ser salvo. Entretanto, para Deus nada é impossível. Há possibilidade de transformação. Há possibilidade do derramar da graça. Então, comece a olhar sobre essa perspectiva. Jesus nos ensina que as riquezas para os ricos poderiam ser consideradas um Deus e impedi-los de entrar no reino. Vejam que esse assunto, de novo, ele é tratado no Novo Testamento como mais um ponto de se aproximando, falando sobre dinheiro, sobre o poder que Mamon, que o dinheiro traz e exerce sobre as nossas vidas.
O dinheiro tem sido a mola mestre que tem movimentado boa parte dos homens, da criatura humana. E é isso que tem nos tirado, muitas vezes, o foco daquilo que nós deveríamos ter em relação ao próprio Deus. Essa busca desenfreada em relação à conquista, em relação a se obter o requinte daquilo que o dinheiro pode nos oferecer, esse bem-estar que o dinheiro aparentemente nos oferece, nos impede, muitas vezes, de nos aprofundarmos com Deus. Então, Jesus Cristo ele vai trabalhar esse ponto justamente nos seus últimos dias de ministério, de novo com os discípulos. De novo, não era a primeira vez. Ele trata a questão do dinheiro com muita lisura, né? Ele vai dizer, olha, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O dinheiro, ele vai fazer parte da sua vida, mas você não pode se deixar dominar por ele. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus não apenas o seu dinheiro, dê a Deus o seu tempo, o seu entendimento, dê a Deus o seu serviço. E a César, o que é para dar para ele? Dá lá, pô, não precisa roubar. Não precisa tentar guardar aqui, ocultar certas coisas, não. Dê para ele o que é devido. Deus vai continuar cuidando da sua vida. E aí o seguinte, o dinheiro pode comprar a cama, muito interessante aqui, mas ele não pode comprar o sonho. Pode comprar o alimento, mas não compra o apetite. É ou não é verdade? Quantas vezes aquela pessoa doente, né, tem a sua geladeira farta e diz assim, eu estou doente, mas eu não consigo ter o apetite. Pode comprar o remédio, mas compra a saúde, o dinheiro? Não. Pode comprar a casa, mas não compra o lar. Pode comprar joias? Pode, mas não compra o amor da pessoa a quem você está presenteando com as joias. O dinheiro não compra a salvação, nem muito menos a vida eterna. Talvez, se Jesus tivesse chegado para aquele jovem e tivesse colocado um preço altíssimo, talvez aquele jovem se empenhasse como empreendedor a conquistar aquela quantia para tentar preencher o vazio da sua alma. Mas quando ele fala que não é por dinheiro, não é pela questão de meritocracia e que ele deveria abrir mão de tudo, não, é pesado demais para seguir esse Jesus. Somente Cristo pode salvar o homem. Aí Pedro vai por outra linha. Pedro era interessante, Pedro era engraçado demais em algumas coisas. Pedro, então, argumenta, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Provavelmente querendo demonstrar que priorizaram o mais importante. Pedro está dizendo, olha, Jesus, tudo nós te deixamos. Lembra, inclusive, lá, eu imagino que Pedro, nas entrelinhas, estivesse dizendo, lembra lá quando você falou que era para deixar, inclusive, a minha casa, deixar minha sogra para trás? Deixei tudo. Eu deixei tudo para te seguir. Então, eu estou seguindo o caminho certo, né? Aí Jesus falou assim, olha, Pedro, Jesus assegurou aos discípulos que todos que renunciaram a algo valioso pela causa, serão recompensados até 100 vezes mais nessa vida. Porém, não necessariamente dessa forma. Você consegue compreender que esse texto ele não fala de que você vai receber 100 vezes mais em relação a finanças, não, gente. Esse texto que muitas vezes é distorcido para que as pessoas possam se doar financeiramente, não é nada disso que Jesus está falando, não. É sobre ninguém há que receba 100 vezes mais nessa vida, é 100 vezes mais de cuidado, é 100 vezes mais de amparo, é 100 vezes mais de proteção. Não quer dizer necessariamente que você vai receber financeiramente. Essa conta ela não fecharia nunca. Não porque Deus não é capaz de nos dar, que Jesus não é capaz de nos oferecer, mas esse não é o propósito dele. Então, isso precisa ficar desmistificado e muito claro nas nossas mentes, que esse texto não trata da riqueza, da recompensa financeira, mas trata de um entendimento daquilo que nós deveríamos abdicar para seguir o Cristo.
todo mundo até aí? Ok? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? Fiquem à vontade, hein? Senão, eu vou seguindo aqui. Pode falar, pastor Emerson. Estou te vendo aqui. Queridos, primeiro, bom dia e graça e paz a todos. Eu não pude cumprimentar, que eu entrei um pouquinho tarde, que a gente teve um debate aqui meio polêmico um pouco antes, durante o café da manhã, para explicar algumas coisas para a Isa, porque ela foi afrontada por pessoas de fé oposta a nós, né, e que ela queria ter argumentos para se defender. Então, a gente conversou com ela, por isso que eu acabei entrando um pouco mais tarde, mas, assim, eu queria dizer justamente isso, que a gente vai ser afrontado pelo mundo por várias coisas. Esse texto, ele aborda essa questão da riqueza, e, na verdade, muitas pessoas confundem com bens materiais, porque muitas vezes tem pobre mais arrogante do que rico. Tem pobre que você não consegue conversar com a pessoa porque ela só fala ou lamenta da pobreza dela e denigre todos aqueles que têm algo mais. Tem algumas pessoas que a gente tem dificuldade até de ter uma conversa assim amigável, porque as pessoas estão tão à flor da pele, com os nervos à flor da pele, por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo, e que elas, então, realmente são obrigadas a se apoiar em diversas coisas. Essa questão das minorias que tentam fazer com que a maioria pense igual à minoria, ou que a maioria aceite o pensamento ou a vontade da minoria, a questão não é se é maioria ou minoria, e a questão é que você e eu temos o direito do livre-arbítrio, e a pessoa também tem direito de usar o livre-arbítrio. Agora, direito de mudar a cabeça de qualquer pessoa, eu acho que nenhum de nós tem. O que a gente faz é apresentar o evangelho de sua forma autêntica, e uma vez fazendo isso, ele em si e a ação do Espírito Santo vai fazer com que a pessoa tenha pelo menos a consciência, e se ela tomar a decisão contrária, ela vai tomar a decisão consciente. Então, aqui a questão que Jesus apresenta, né, para esse jovem rico, era justamente porque o coração dele estava nisso, estava nas riquezas. Então, tem gente que tem o coração em outras coisas, como o pastor Anderson mesmo citou, a questão da família. A família é mais importante que tudo, então, ela tem o coração naquilo, se aquilo for mais, esse coração estiver mais do que Deus, aí a coisa está num caminho errado. É que a gente tem que entender mesmo que Deus é supremacia em todas as coisas, Jesus Cristo com seu amor, com a sua graça, e aí depois sim vem a família, a vida profissional, vida ministerial, a vida na igreja, a convivência e a sociedade. Então, a igrejas, né, não vamos dizer, dar os nomes, mas a gente sabe, existem igrejas que a igreja é mais autoridade do que a palavra, a igreja, o líder tem mais autoridade do que o próprio Espírito Santo, se for, por assim dizer. Então, que alguma coisa disser tem que ser seguido cegamente, né, e sendo que a palavra ela nos faz totalmente diferente, ela coloca a gente para, como que eu posso dizer, ele nos dá livre interpretação da palavra, mas usando toda a coerência, todos os recursos que nos estão à mão, os fatos históricos, a arqueologia bíblica, e tudo que tiver a nosso favor, a questão, por exemplo, dos povos do Mar Morto, que nos deram muita convicção de que o texto que nós temos hoje em mãos é um texto muito fidedigno, porque ele é muito próximo do tempo de Cristo mesmo. Então, assim, na verdade, o evangelho está nu e cru para todos entenderem. O problema é que alguns não querem fazer isso, então, não querem abrir a mente. Então, se a pessoa chega para você para falar já com a mente fechada, nem gaste tempo com isso, nem entre em vãs discussões. Mas se a pessoa te faz uma pergunta sincera, autêntica, e tem a humildade de ouvir a resposta, assim como o pastor Anderson estava citando há pouco, Jesus deu uma resposta para aquele jovem, mas ele não estava aberto a essa resposta, ele queria ali, na verdade, talvez fazer o que a gente conhece como autocomiseração, que a pessoa tentar se auto-justificar. A gente vê hoje isso acontecer muito nas desculpas esfarrapadas, e essas pessoas ficam buscando dar qualquer tipo de desculpa para não seguir o evangelho e achar que Deus vai aceitar essas desculpas no último dia. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, diante disso, de estar observando
que nada pode estar entre nós e Cristo, nada pode estar entre nós e a graça de Deus, nada pode estar entre nós e o próprio Deus. Tá certo? Eu acho que é isso, pastor. Eu acho que você colocou bem esse finalzinho, principalmente. Esse nada pode estar, esse nada é riqueza, esse nada é prazer, né? Esse nada é aquilo que pode ocupar e tirar a preferência do Cristo na sua vida, de Deus na sua vida. É exatamente isso. Nada pode impedir de que ele seja o centro, o alvo de toda e absoluta atenção sua. Ele é o Senhor e nós somos o servo. Muito bem colocado. Obrigado pela contribuição. E aqui, alguém mais quer falar sobre esse texto? Ficou alguma dúvida ainda? Porque a interpretação que tinha no passado era diferente? Tranquilo? Senão, a gente vai seguindo, tá? Ok. E aí, eu vou ler aqui, porque são apenas 3 versículos, né? O 32 diz o seguinte: eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e espantados, seguiam com medo, tá? De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhe das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e irão zombar dele, e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Agora Jesus ele já não deixa dúvida, é a 3ª vez. Ele falou isso, se nós pegarmos no capítulo 8 de Marcos, no capítulo 9, e agora ele fala pela 3ª vez da sua morte. As primeiras 2 vezes, ainda que para nós se torne um pouco claro, porque nós já conhecemos a história toda, as 2 primeiras vezes poderia gerar algum tipo de dúvida no coração dos discípulos e tal, não gerava uma compreensão. Agora não, agora ele rasga, pastor Emerson, ele rasga, ele diz assim, agora não, vocês precisam compreender, já está chegando a hora da minha partida, vocês não compreenderam nada, eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser açoitado, vão zombar dele, vão açoitá-lo e vão cuspir nele. Está na hora de vocês entenderem. Agora, fiquem tranquilos, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Está na hora de cair a ficha de vocês. Eu não vim para trazer essa libertação política, dessa opressão de Roma, não. Eu estou trazendo e promovendo para vocês um outro tipo de libertação. É isso que eu estou tentando promover, que eu tentei promover agora, na vida do jovem rico. Ele não está compreendendo. É essa libertação daquilo que o oprime, que traz esse vazio existencial para ele. É isso que eu estou tentando promover. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Está na hora de compreender. E aí, embora, a gente vai falar isso agora aqui, ó, embora o Evangelho de Mateus mencione 5 vezes, né, essa questão do Cristo falar sobre a sua morte, no Evangelho de Marcos fala sobre 3 vezes, né? Mas ainda assim os seus discípulos ficavam cegos, né, para esse tipo de revelação. O pensamento de Jesus como Messias, como rei vencedor que libertaria o povo de Israel do jugo romano, ainda dominava as suas mentes. Aí você vem falar assim, Anderson, tá bom, isso era com os discípulos, nós já entendemos que Jesus Cristo é o Messias, nós não temos mais essa visão. Tá bom, se você o compreendeu assim, tá tranquilo. Agora, para pensar junto comigo, é todo mundo que consegue compreender a libertação espiritual que Jesus Cristo trouxe? Ou será que tem muita gente pensando que Jesus Cristo é uma moeda de troca, um amuleto da sorte, e que ele está simplesmente como o gênio da lâmpada, que você o esfrega e ele está aqui para realizar os seus desejos? Gente, tem muita gente no Evangelho com a mente cauterizada, presa, que não consegue enxergar Jesus Cristo como de fato ele é. Tá? Graças a Deus, seus avisos não se tratavam de parábolas. Os avisos de Cristo não eram parábolas, não eram contos para entender. Não, ele estava sendo diretivo, assertivo. Esses avisos eram antecipação aos fatos que ocorreriam em breve, né? Demonstrando que o sacrifício de Jesus Cristo, para que por meio dele os planos do Pai se cumprissem para a salvação da humanidade. Então, Jesus estava ciente de todas as coisas.
ele sabia o que haveria de passar, ele sabia da sua entrega voluntária para que isso se cumprisse, para que a vontade do Pai se cumprisse, ele estava ciente de absolutamente tudo. Calma e deliberadamente, Jesus falou aos discípulos da sua paixão vindoura, né? Essa sua entrega em amor. Uma após outra, Jesus descreveu todas as principais circunstâncias que envolveriam a sua morte, né? Jesus Cristo não deixou passar nada. Aquilo que foi mais tenebroso, mais horrível, mais desumano, ele trouxe. Ele trouxe que ia ser caluniado, ele trouxe que ia ser açoitado, ele trouxe que ia ser humilhado, ele trouxe que ia ser cuspido, ele trouxe detalhes da sua crucificação. Detalhes. Notemos que nada houve de involuntário ou de imprevisto na morte do nosso Senhor Jesus. Todo mundo ok? Todo mundo tranquilo? Então, percebam que não é a cegueira espiritual não está simplesmente no fato de não reconhecer Jesus Cristo como Messias, hein? Nos dias de hoje, a dificuldade não está em reconhecer Jesus como Messias, está em não reconhecê-lo como um Deus amoroso que cuida do nosso todo de vida, mas que ele não está como um Deus para fazer barganha. Não é o toma lá da cá, não. Eu dou para Jesus e recebo. Eu dou para Jesus e recebo 100 vezes mais. Não é isso. Não é esse Cristo que nós pregamos. O Cristo que nós pregamos é um Cristo que cuida da sua vida por inteiro. Mas não é que você vai dar para ele e vai receber 100 vezes mais, não. Isso não é uma aplicação de bolsa de valores, não. Ele não é um gênio da lâmpada para poder realizar os seus desejos, não. Não é nada disso, não. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo veio para promover libertação de alma, de entendimento, para promover a paz e a inquietude que esse jovem um dia teve e que saiu da sua presença sem compreender absolutamente nada. Acho que até compreendendo, sim, mas escolhendo não viver o direcionamento dado pelo Cristo. Jesus agora, do versículo 32 do versículo 35 ao 45, tá? Eu botei aqui errado, me perdoe, mas do 35 ao 45, ele vai falar o seguinte, eu vou ler por causa do horário avançado, tá bom? Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E lhes perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam, concede-nos o seguinte, que na tua glória nos sentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Mas Jesus lhe disse, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim. Concedo-lo, isso é apenas aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhe disse, sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Vamos aqui, talvez não dê para falar do capítulo 11 do Cego de Jericó, mas eu quero trazer para vocês verem. Jesus tinha acabado de falar da sua morte e da sua ressurreição, que ele ressuscitaria no 3º dia. Ele foi muito claro. A visão dos discípulos ainda continuava embaçada. Olha a discussão que rola depois. Aproximou-se Tiago e João, filhos de Zebedeu. Por que a Bíblia faz menção de quem eles eram filhos? Porque mostrava que filho de Zebedeu
que Tiago é filho de João, Tiago e João, filhos de Zebedeu, mostrando que eram primos de Jesus Cristo. Alguns comentaristas vão dizer que Tiago e João fazem esse tipo de pergunta na frente dos outros discípulos, dizendo o seguinte: nós somos os teus primos, nós te seguimos, e me diz uma coisa, no teu reino, dá para ter um lugarzinho especial aí para a gente? Nesse teu reinado, Jesus, nesse teu comando que vai ser feito aí, tem um lugarzinho especial para a gente aí? Tem um espacinho bom para ficar à esquerda, à esquerda e à tua direita? Dá para definir isso? Jesus disse isso: olha, você nem sabe o que você está pedindo. Versículo 38. Você nem sabe o que está pedindo. E aí Jesus faz uma pergunta para ele: vocês podem beber do cálice que eu bebo ou ser batizado com o meu batismo? Aí eles vão responder: posso. Opa, se não posso, isso aí dá para a gente. Tá bom. Isso aí vocês podem. Agora, eu não posso definir quem vai estar sentado à direita ou à esquerda. Isso compete a Deus. Agora, existem umas coisas interessantes quando Jesus vai falar sobre essa questão de ser batizado com o seu batismo e de beber do seu cálice. Vamos ler aqui, ó. Na verdade, esse foi um encontro de dois primos que estavam entre os 3 mais íntimos de Jesus, onde expressaram seu desejo de usufruir de regalias e privilégios. Quem é que não quer uma regalia e um privilégio? Não compreenderam nada, mas queriam os privilégios. Essa narrativa mostrava a imaturidade dos discípulos, mesmo diante de tudo que viram e ouviram de Jesus. Eles desejavam uma posição de destaque no reino de Jesus. Jesus os adverte que nem mesmo o próprio Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já viu aquela questão de coligação partidária? Ó, a gente te apoia aqui, viu? Mas se você for eleito, se você for reinar, deixa um lugarzinho aí, deixa um ministério aí para mim, tá bom? Eu estou te apoiando, mas deixa um ministério aí. Jesus falou: olha, isso aí você não pode, não. Isso não cabe a vocês, não. Vocês precisam entender que o Filho do Homem ele não veio para servir, ele não veio para servir, não, ele veio para servir e não para ser servido. E eu começo dando como meu próprio exemplo. Jesus mostrou aos seus discípulos que no reino de Deus o engrandecimento provém do serviço, não provém de uma posição destacada simplesmente para que você obtenha regalias, não. Jesus, o nosso exemplo, nos serviu pagando um resgate por nós, porque nós não podíamos pagá-lo. Por isso que Jesus ele se entrega e fala da sua morte, do seu sacrifício vicário, voluntário. Ele agora veio para dar-se em resgate por todos nós. Então, ele vai mudando essa concepção justamente de você ter benefícios próprios. Essa foi a razão da morte de Jesus Cristo, de nos mostrar serviço, de nos mostrar amor, de nos mostrar que o nosso entendimento de meritocracia não servia de absolutamente nada para preenchimento de vazio de alma. Ele nos mostra que somente pela sua entrega, pelo verter do seu sangue, é que nós poderíamos ser alcançados. Então, ele vai mudando isso na concepção daqueles que o cercavam, principalmente nos dos seus discípulos. Os discípulos pensavam que a vida e o grande poder de Jesus Cristo o libertariam do domínio de Roma. Nós já falamos sobre isso. Mas Jesus lhe afirmou que a sua morte e a sua grande humilhação os libertaria do domínio do pecado. E é isso que nós precisamos entender. Jesus lançou e ainda hoje lança esse desafio aos seus discípulos. Queremos as posições mais elevadas no reino desse mundo ou preferimos o reino de Deus com seus valores totalmente inversos? No reino de Deus, os valores são inversos do homem. No reino humano, quem tem uma posição de destaque, ele tem o poder de ser servido. No reino de Deus, quem tem a posição de destaque, ele vem para servir, ele vem para se doar, ele vem para amar, ele vem para se colocar à disposição, ele vem para se entregar por amor, ele compreende a necessidade do próximo.
e não mais por uma necessidade de ser servido. E aqui, eu acho que são 11:2. Eu acho até que dá para falar um pouquinho, sim, da questão do cego Bartimeu. Eu vou compreender se alguns irmãos precisarem sair 11 horas, como é estipulado a nossa aula, 11, 11:15, mas eu gostaria de acabar o capítulo 10 hoje. O capítulo 10, eu não vou ler o texto é muito conhecido e eu recomendo que vocês leiam depois disso. Vai falar do versículo 46 ao versículo 52. Tá? Ele vem falar sobre justamente a passagem de Jesus Cristo pela cidade de Jericó. Jericó, para que vocês saibam, tem a Jericó, aqui no tempo de Jesus, tinha a Jericó antiga, citada no Velho Testamento. Tem a Jericó nova, onde ficava o palácio de Herodes, tá? Juntamente com seu filho. O palácio de Herodes era um palácio que ele passava somente o inverno naquela cidade. Jericó ficava num vale que ficava 300 metros abaixo do nível do mar. Tá? E aí, quando ele passa por essa cidade, o Evangelho de Marcos nos diz que um cego clamava em meio da multidão, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava isso de uma maneira estridente, que incomodava a multidão. Olha que Jesus não estava passando por meia dúzia de pessoas à sua volta, não. O clamor de Bartimeu incomodava todo mundo que estava à sua volta. E esse clamor de Bartimeu chegou a tal ponto de fazer com que a multidão, na realidade, mandasse com que se calasse, né? E aí, no versículo 51, Jesus o ouve, né? E vai dizer o seguinte: o que você quer, Bartimeu? O que você quer que eu te faça? Né? Esse texto ele traz para as nossas vidas uma objetividade que Jesus Cristo trata as nossas questões de necessidades reais e prioritárias quando nós clamamos a Ele por misericórdia e quando nós declaramos a nossa dependência ao Filho de Deus. E aí ele vai dizer, Bartimeu responde: olha, se você está me perguntando o que queres que você me faça, eu te digo prontamente. Sou cego e tudo que eu preciso é voltar a ver. E Jesus responde de novo prontamente, muito objetivo. Não há prolixo. Jesus Cristo não é prolixo, não é um Deus de embromação. Jesus Cristo é um Deus que ele fala diretamente e fala muitas vezes pelo próprio silêncio. Mas dessa vez Jesus responde o seguinte: vai, meu filho, a tua fé te salvou. E olha o que a palavra de Deus faz. E imediatamente tornou a ver. Lembre-se que eu já preguei para vocês na igreja, e falamos aqui também em Marcos, que Jesus Cristo curou 10 leprosos. Foi ou não foi? E que no caminho, e manda com que esses leprosos se apresentem na presença do sacerdote para provar que estão realmente puros. Mas Jesus não os curou imediatamente, aqueles 10 leprosos. Diz a palavra de Deus que eles, percorrendo o caminho, seguindo a ordem de Jesus Cristo, no caminho, eles ficaram limpos. Para este cego, ele cura imediatamente e diz o seguinte: olha, o que você queria, por ter sido objetivo, por ter clamado pelo Filho do Homem, por ter clamado e por ter dito na frente de todo mundo, ter professado a sua fé, por você ter declarado a sua dependência de mim, eu te digo, a tua fé te salvou. Te salvou. E aí,
por ter a fé ter salvo, vai embora, vai em paz, segue o teu caminho. Alguns estudiosos, sabe, gente, vão dizer que o fato de Jesus ter curado esse homem a 300 metros abaixo do nível do mar, muito próximo do dia de sua crucificação, está muito atrelado, dizendo que todo olho enxergaria a crucificação do Filho do Homem. Olha, lembre-se o que é um vale. O que é um vale? É que você está abaixo e cercado, muitas vezes, por montanhas, está num nível abaixo de alguma coisa, né? E que você, olhando para o horizonte, olhando para cima, você veria grandes coisas. O que Jesus cura, talvez alguns comentaristas, alguns estudiosos vão dizer que essa cura desse homem cego agora representa justamente o fato de que muitos de nós precisaríamos ser curados da nossa cegueira espiritual e que sendo cegos espiritualmente, mas agora voltando a enxergar por um lado espiritual, teríamos a oportunidade de olhar para o horizonte e ver que esse Cristo ressurreto mudaria a nossa história de vida. Eu preciso, e quero só destacar esses pontos agora com vocês aqui embaixo, né? Aqui nesse slide. Já parou para pensar no que pediu a Jesus quando clamava por ele em suas orações? E aí eu pergunto isso para você. Já parou para pensar o que você já pediu a Jesus Cristo por meio de suas orações? No caminho da sua vida, enquanto Jesus passa por ele, você já parou para pensar no que você já o pediu? Pois é, Jesus é objetivo conosco e, por muitas vezes, o que ele espera de nós é a mesma objetividade em nossos pedidos, desde que tais sejam maduros e com objetivos não egocêntricos. Jesus quer que tenhamos uma visão espiritual perfeita para enxergarmos as maravilhas do amor de Deus. E aí eu quero destacar esses pontos com vocês. Bartimeu, à beira do caminho, gritava e clamava pelo quê? Por misericórdia, expressando a sua fé publicamente. Hebreus 4,15, eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou ler para você, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Esse texto nos mostra que Jesus se compadece de nós. Na nossa estrada de vida, na nossa caminhada cristã, quando nós clamamos por misericórdia, ainda que tentem nos fazer calar, o Cristo, esse sumo sacerdote, foi tentado pelas mesmas coisas, sentiu as nossas dores, entende e compreende as nossas fraquezas e as nossas limitações e reconhece quando nós confessamos a nossa fé publicamente. Quando clamamos por misericórdia e por intervenção divina, nem sempre recebemos apoio. E não retroceder é o que Jesus Cristo espera de nós. Como é que você tem se portado quando mandam calar a sua voz? Quando o mundo te põe contra a parede e, na realidade, te cobra da sua fé um posicionamento diferente. Aliás, às vezes até espera que você negue a sua fé. Como é que você dá de resposta a isso? Jesus se sensibiliza ao ouvir uma declaração de dependência. Como é que você tem se colocado diante das suas orações? Tem se colocado como dependente de Jesus Cristo, de fato? Tem clamado a ele por misericórdia? Olha o que diz Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Você tem se aproximado com confiança diante de Jesus Cristo? Tem confiado nele absolutamente? Precisamos nos livrar de tudo que dificulte nosso caminhar até Jesus Cristo. No versículo 50 do capítulo 10 de Marcos, diz o seguinte: lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e dirigiu-se a Jesus. O que tem te pedido? O que está fazendo com que você se torne mais não mais. O que tem, na realidade, muitas vezes tem impedido ou tem feito com que você
torne a sua caminhada mais difícil, mais complicada? É a capa? Então tira a tua capa. É preciso com que você dê um salto sobre aquilo com que você está vivendo? Então dê um salto, caminhe até Jesus Cristo. Jesus nos ouve mesmo estando cercado em meio à multidão. Nós precisamos ter essa consciência espiritual. Ele nos ouve com a mesma objetividade que ouviu a Bartimeu, né? Seguir a Jesus Cristo depois da visão restaurada torna-se ainda muito mais fácil. Diz o versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E aí, imediatamente, ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo meio do caminho. Tem gente que tem a sua visão recuperada, mas se torna egocêntrico deixando Jesus de lado. Tem gente que é curado, tem gente que pede para que Jesus cure a sua vida, mude a sua trajetória. Jesus muda a sua trajetória, cuida, ouviu as suas orações, mas continua tendo um posicionamento egocêntrico, egoísta, vivendo a sua própria caminhada. O que esse homem tem agora é a sua visão restaurada, mas a sua mente agora compreende, e tudo que ele quer, mesmo Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou, ele fala assim, eu não vou para lugar nenhum, o que eu quero é seguir os teus caminhos, porque só você tem as palavras de vida eterna. É mais ou menos o que Pedro diz para ele, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus Cristo enfatiza o tempo inteiro isso conosco nos nossos evangelhos. Precisamos ter a nossa visão espiritual restabelecida em nome de Jesus Cristo. Quase que uma pregação aqui, pelo amor de Deus. Era para ser EBD, perdoe-me. Pelo amor de Deus, falo pra caramba, eu vou parar aqui, porque já passou do horário. Mas é isso, precisamos ter a nossa visão espiritual restabelecida. Meu pastor Emerson me chama e a palavra é sua. Pastor Emerson, bem rapidinho. Dentro dessa visão, o que eu só queria salientar, a parte de que Bartimeu, ele confessava publicamente que cria em Cristo, quando ele dizia, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi, naquela época, estava se referindo à messiandade de Cristo, porque somente o Messias seria da linhagem de Davi. E quando Bartimeu declarava isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não estava pedindo só misericórdia, ele estava declarando, Jesus, tu, que és o Messias, que haveria de vir, aquele que é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento todo, tu que és esse que haveria de vir, que eu reconheço isso, aí sim, tenha misericórdia de mim. Né? Então, quando ele usa essa expressão, filho de Davi, Jesus para. Ele estava caminhando com a multidão, ele falou, para tudo, eu quero ver essa pessoa. Porque era a hora que Jesus dava atenção a qualquer pessoa que dissesse de si mesmo, que declarasse que ele era o Messias, mas não que declarasse porque Jesus disse ou porque Jesus fez alguma coisa, mas sim que declarasse de livre e espontânea vontade isso. Então, aí Jesus parava e dava uma atenção direta a essa pessoa. Então, era muito interessante, ele, quando declarava filho de Davi, ele estava dizendo, tu és o Messias. Então, com essa declaração, Jesus ia lá e confirmava isso, que ele realmente era o Messias fazendo o milagre. Então, é algo muito interessante, que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente espera milagres de Deus, mas simplesmente porque Deus é poderoso e pode fazer milagres. Não. Muitas vezes ele espera de nós que nós os reconheçamos mesmo como Deus. Sabe aquela frase bem clássica? Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. É a inversão dessa perspectiva que faz toda a diferença na vida cristã. Então, eu acho que esse ponto vale muito a pena salientar. Né? Perfeito. Cara, não tinha como dizer melhor. Muito obrigado por isso, e é absoluta verdade. Tanto é que o Evangelho de Mateus, ele traz a cura dos 2 cegos nessa mesma passagem de Jesus por Jericó. O livro de Marcos só traz um. Alguns comentaristas dizem que existem algumas possibilidades para que isso tenha acontecido, porque Jesus curou 2. Entretanto, o livro de Marcos só reporta um. Uma das possibilidades, pastor Emerson, é justamente isso. Jesus viu 2, curou os 2. Ponto.
ele é poderoso, não quis deixar. Mas talvez o fato de Bartimeu ter sido tratado com esse evidencialismo por livro de Marcos é justamente pela sua declaração de fé e de reconhecimento messiânico, de dizer assim, Jesus, você não é o gênio da lâmpada que veio simplesmente resolver meus problemas, você é o filho de Davi, é da linhagem dele, você é o Messias que nós esperávamos, por isso você vai curar a minha vista, mas eu não vou parar de te seguir. Tem gente que tem a sua vida curada, mas que o para de seguir não reconheceu como absolutamente nada. Jesus até te curou, como curou os 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecê-lo e viver grato por isso. O que é lamentável, que nós venhamos a mudar a nossa perspectiva, como disse o pastor Emerson. Tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de entendimento. Ele é o nosso Messias, a qual nós devemos toda a honra, glória e louvor. Né? Muito obrigado pelo dia de hoje, hein? Vocês estão ficando cada vez mais afiados.